Odeio e detesto a falsidade, mas amo a sua lei. Assim está escrito no Salmo 119, verso 163. Será que você odeia de fato a falsidade? Será que você não tem sido objeto da falsidade? Quando nós lemos a palavra, nós devemos observar se antes nós não estamos a repudiando por intermédio das nossas atitudes. Que você possa mergulhar na palavra e compreender o que a palavra diz, para que seja direcionado de acordo com a verdade soberana de Deus e não de acordo com aquilo que você imagina ser a verdade. Que você possa odiar e detestar a falsidade e amar a lei do Senhor, como está escrito nesse salmo. Bom dia a todos, bom dia Mari, bom dia Bruno, bom dia a todos que estão aí, Eliane, Rayane, Dinho, Edu. Mais um dia, mais uma oportunidade que nós temos de glorificar o nome do Senhor e meditar nessas palavras. Nós temos visto dia após dia, meditando no Salmo 119, o quão importante é essa palavra, né? A palavra do qual nós temos por vezes desprezado. Quando a palavra menciona odeio e detesto a falsidade, antes eu teria que enxergar o que é a verdade. Eu costumo falar muito acerca disso, acerca da verdade. Nós vemos algumas questões que aparentemente são insignificantes aos olhos naturais, mas naturalmente elas apontam para alguma direção. Pense você que não existe meia verdade, ou é mentira. Se algo é verdade, o seu oposto é mentira. Nós temos que buscar o alicerce fundamental, que é as Sagradas Escrituras, e buscar qual é a verdade. Qual é a verdade? Tudo aquilo que for mentira deve ser refutado. Pensamos que alguns termos bíblicos são irrelevantes, mas saber o que está escrito, quais são os direcionamentos e apontamentos das Sagradas Escrituras, se fazem necessários. Por quê? Porque dessa forma poderei sondar se eu tenho de fato vivido a verdade ou uma mentira. Odiar e detestar a falsidade naturalmente deve ter um parâmetro para você odiar e detestar. Você pode odiar milhares de coisas, mas a questão é, o que você odeia, Deus odeia também? Porque tem coisas que você odeia que talvez Deus ame. Olha que chocante isso, né? E o homem naturalmente está inclinado a amar aquilo que Deus odeia. Mas ao passo que sua vida é consertada, que sua vida é regenerada mediante a obra soberana de Deus, você naturalmente vai passar a odiar aquilo que Deus odeia e amar aquilo que Deus ama. Ame a lei do Senhor e compreenda do que se trata essa palavra. O primeiro ponto a entender acerca dessa salvação é que a salvação parte única e exclusivamente de Deus. Nós imaginamos que Deus está lá em seu alto subindo no trono e Ele nos oferta uma salvação do qual cabe a nós decidirmos se seremos salvos ou não. Algo que é completamente sem um mínimo fundamento bíblico para isso. E até mesmo lógico, né? Por quê? Imagina se Deus ofertou a salvação para o mundo inteiro e o mundo inteiro pode ser salvo. Corre o risco de ninguém ser salvo porque todos negarem a Deus. É uma situação hipotética. Então imagina isso, Deus escolheu morrer
entregar seu filho para morrer por toda a humanidade, e a humanidade está ali agora, ela decide entre ser salvo ou não salvo. Parte do pressuposto que o homem é o autor da salvação, é a palavra final. Isso é completamente incongruente com as Sagradas Escrituras. Imagina que você está aí, você decidiu, então, partindo desse pressuposto, que você segue a Deus. Por que você conseguiu decidir seguir a Deus e outra pessoa não? Por que você decidiu seguir a Deus e seu pai não? Então é porque você é mais inteligente que seu pai, você tem alguma característica melhor que seu pai. Então, se parte desse pressuposto, você se torna melhor que outras pessoas, única e exclusivamente porque você tomou a decisão que é correta, e a decisão correta sempre vai ser seguir o caminho da verdade. Então, você tem algo diferente. Perfeito. Você automaticamente vai se tornar merecedor dessa salvação. Agora, partindo de um pressuposto que Deus escolheu colocar essa verdade em uma infinidade de seres que nós não sabemos quem são, em determinado momento essa palavra irá brilhar em nosso coração, tudo se torna completamente diferente. Porque eu não enxergo méritos em mim, eu não enxergo méritos em estar aqui hoje proclamando essa palavra. Eu me enxergo sim como um pecador, um homem falho, um homem que careço deste amor todos os dias para me manter em pé. A salvação torna-se algo único e exclusivo da parte de Deus. Claro que existe uma responsabilidade humana, nós não desconsideramos a responsabilidade humana, no sentido de você viver de acordo com essa palavra, mas nós olhamos e atribuímos única e exclusivamente a vontade soberana de Deus de fazer com que a gente permaneça nesse caminho. Você só ama a verdade, se é que você ama a verdade, porque o Senhor abriu seus olhos, porque o Senhor te deu olhos para ver, ouvidos para ouvir e mente para compreender, porque senão estaríamos mortos em nossos delitos e pecados, e isso não nos faz melhor que alguma pessoa, nos torna diferente de ninguém. Essa palavra penetrando em nossos corações nos faz gratos a Deus por isso, porque nós enxergamos quem nós éramos e quem nós somos sem Deus. Então nós proclamamos esse evangelho a toda criatura. Então o evangelho pode ser pregado a qualquer criatura, sabendo que quem irá fazer com que essa palavra penetre e abra esse coração é Deus. Agora você coloca o mesmo problema, você creu e outra pessoa que está ao seu lado não creu. Você está na sua casa, você creu e seu pai não creu. Seu pai vive uma vida completamente depravada. Quem sabe vive uma vida aí de alcoolismo, de droga, de milhares de coisas. Pode colocar todas as atrocidades humanas ali. Embora seja muito difícil colocar essas características em um pai, é uma realidade. Então você coloca ali, você crê e seu pai não. Daí você vai olhar, mas por que isso? Não está no seu controle. Não está no seu controle. A salvação pertence única e exclusivamente ao Senhor. O que você fará é irá pregar o evangelho para ele até os últimos dias de vida dele, até que Deus abre e regenera esse coração. Essa é a única forma de enxergarmos segundo os padrões da palavra, para que a gente tenha essa certeza de que Deus escolheu salvar. E eu creio que Deus escolheu salvar. Então eu continuarei a pregar o evangelho, se fosse o caso para o meu pai, como eu mencionei aqui, como deve ser, pregar o evangelho todos os dias, crendo que no melhor momento Deus irá salvá-lo, irá regenerar esse coração, irá transformar essa mente. Agora imagina se parte do pressuposto que Deus já escolheu salvar e basta ele decidir, me fala como ele poderá vencer. Então não adianta nem sequer eu
orar para que Deus mude o coração dele, porque Deus não pode interferir no livre arbítrio daquela pessoa. Deus está sujeito à vontade humana. Então, observe que odiar e detestar a falsidade está em repudiar tudo aquilo que aponta para uma mentira. E por vezes essa mentira tem sido proclamada com áreas de verdade. Que você possa amar a lei do Senhor, conhecer a lei do Senhor, conhecer a palavra do Senhor e ver a maneira como Deus escolheu salvar. Deus escolheu salvar da sua forma, como Ele soberanamente decidiu, manifestando seu amor em meio a criaturas que são completamente repugnantes. Nós não fizemos nada para merecermos ser salvos. Nós não poderíamos conhecer a verdade e tampouco amar a verdade. Mas se você ama a verdade, que você possa agora odiar a mentira, que você possa sondar seu coração, todas as mentiras, e viver de maneira que essa verdade seja proclamada. Que Deus o capacite a viver cada dia mais diante da sua presença. Nós estamos hoje no dia 8 de maio, faz 128 dias. 128 dias que nós estamos meditando nessa palavra. Agora nós vamos meditar do capítulo 14, do 13, né? 13, 14, 15 e 16. Nós vimos ontem todas essas guerras, essas repreensões do quais ocorreram diante de Saul. Só um minuto, deixa eu ver uma coisa aqui. É do 13 ao 16. 13 ao 16, exato. Do capítulo 13 ao 16. O capítulo 13, onde nós estamos abordando hoje, nós vamos ver essa constante guerra entre filisteus e o Estado de Israel, né? Nós vimos ali em Juízes acontecer isso por intermédio de Sansão. Sansão como juiz, exterminando juízes, exterminando filisteus mediante a sua cegueira, né? Derrubando os alicerces do palácio, morrendo, exterminando milhares de filisteus. É muito interessante observar essas guerras e a maneira como tudo isso foi construído. Observe que nós estamos falando de um rei que foi instituído por uma vontade humana, porque o homem não queria ser subjugado à vontade de Deus. O homem sempre busca um rei. E nós não enxergamos em Cristo nosso rei. Nós buscamos uma autoridade humana. Naturalmente, o homem quer um homem para se espelhar. Ele não se satisfaz com um rei que aparentemente é frágil e foi morto. O homem não se põe aos pés da cruz como seu único e suficiente Salvador. Naturalmente, nós estamos buscando outro Salvador, que seja nossa própria imagem. Nós não nos satisfazemos com Cristo. O que Cristo fez para nós nunca é o suficiente. O ser humano vai querer buscar novos sinais, novos milagres, novas situações. Nós não vamos conseguir olhar para a cruz e olharmos ali como a consumação da vitória sobre a morte, sabendo que por intermédio da cruz do Calvário, Cristo venceu a morte. Lógico que nós estamos nos deparando diante de uma realidade diferente do que nós estamos no contexto que está aqui agora, entre Saul sendo estabelecido como rei. Contudo, ali Deus manifestava o seu poder de maneira real e constante, fazendo-se presente em meio a tudo que acontecia. As pessoas se deparavam com aquela realidade e falavam assim: Deus está no meio de nós. Lembra-se que o povo israelita,
Israel, né, o povo que antes era chamado de hebreu e depois, por intermédio de Jacó, é chamado de israelita. Imagina que eles tinham um nome já do qual emanava essa força de Deus preservando um povo que era oprimido. Nós estamos de maneira similar a isso. Um povo que é preservado por Deus, mediante a sua obra soberana. O que ocorre é que nós não enxergamos esses milagres diários. Nós não enxergamos mais esse agir de Deus de maneira constante nos nossos dias. Nós queremos enxergar Deus somente em coisas grandiosas. Nós não enxergamos Deus nas pequenas coisas, sabendo que Ele tem lutado as nossas lutas, que Ele tem travado as nossas batalhas, que você possa enxergar de maneira diferente, que você possa ser transformado pelo poder que há na palavra, que você possa se satisfazer única e exclusivamente com Cristo, Cristo crucificado. Cristo crucificado, onde a sua morte, aparentemente pacífica, foi o maior sinal que poderia ser dado aos homens mortais. Embora morrendo de maneira frágil, ele se levantou de maneira completamente poderosa, vencendo a morte. Ele se entregando ao mesmo tempo que os homens imaginavam que estavam o condenando. O homem não matou Deus, mas antes Deus se entregou como sacrifício santo. E o homem não consegue enxergar isso. E por isso ele faz como tem feito desde o passado, clamando por um rei terreno, um rei onde ele possa estabelecer todos os padrões de vivência que eu julgue necessário. Todas as vezes eu quero saber o que devo fazer. Eu preciso de uma voz guiando o que eu devo fazer. Eu não confio que já existe uma voz que foi escrita e está estabelecida, determinando aquilo que eu devo fazer. Você quer saber a vontade de Deus e você espera que alguém fale qual é a vontade de Deus para você. Você não quer ler nas Sagradas Escrituras e tomar decisões segundo a palavra da vontade de Deus para a sua vida. Você espera palavras que sejam completamente direcionadas, porque você não quer sequer ter o trabalho de pensar e você quer ter alguém para colocar a culpa. Você vai ver que esse padrão é completamente constante na Bíblia. Vamos continuar aqui então no capítulo 13. Vocês vão verificar que Saul, ele no capítulo 13, ele já estabelece quanto tempo ele ficou reinando. Ele reinou ali por 42 anos. Olha que interessante. Nós estamos falando de poucas páginas, guerras. Nós temos que imaginar essa realidade temporal. Nós não conseguimos ler aqui e ter essa perspectiva, porque parece que são eventos que são como que eu posso utilizar essa palavra? Subsequentes, como você estivesse contando um dia da sua vida, mas não é. É a mesma coisa, se você fizer uma retrospectiva da sua vida e contar ela como chegou até aqui, você sabe o tempo que foi, o tempo que demorou. Mas a pessoa que está ouvindo talvez não tenha essa percepção, porque é muito difícil realmente enxergar. Pensa que nós estamos falando de uma realidade aqui de cerca de 1000 anos antes de Cristo. Até Cristo vir, nós estamos falando de história de 3000 anos atrás. 3000 anos atrás, e o homem continua sendo o mesmo. Mas imagina que nós não conseguimos ver essa realidade de tempo. As coisas se perdem. Pensa que apenas 60, 80 anos atrás nós estávamos diante de uma guerra mundial. 80 anos atrás não tinha ar-condicionado. 80 anos atrás não tinha internet. Alguns anos atrás, 80 anos atrás, quantas coisas não possuímos? Daí você põe aí 100 anos, 150 anos. Você vai verificar como
as coisas vão mudando muito rápido, e por mudar muito rápido nós não conseguimos acompanhar esse processo evolutivo. Como uma criança que cresce, você olha, um dia ela está pequenininha, parece que no outro dia você olhou, a criança cresceu, aquela que era um bebezinho que você pegava no colo, agora está te respondendo, querendo fazer o que quer, você não tem mais controle sobre ela. Aquela criança que você amava, agora você já se enxerga completamente distante dela. Que nós possamos observar a Bíblia de maneira temporal, olhando os eventos conforme foram ordenados, para conseguirmos extrair todos os aprendizados que estão ali. Então, neste capítulo 13, ele já traz automaticamente esse tempo de reinado. Vocês vão verificar que esse reinado, em essa hostilidade com os filisteus, foi justamente o que fez Saul manifestar o seu próprio coração, um coração completamente corrompido, onde ele buscava simplesmente a sua exaltação. Ali, a partir do verso 6, eles começam a manifestar essas guerras. E olha que interessante como é dito. Os homens de Israel se viram em apuros, como estavam sendo pressionados pelo inimigo, tentaram se esconder em cavernas e matagais, entre rochas, em buracos e cisternas. Alguns dos hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gileade. Observe que algumas vezes o povo de Israel é chamado de povo hebreu, conforme mencionei há pouco tempo. E ele é chamado de povo hebreu normalmente quando é relacionado a essas omissões, a essas opressões, quando eles estão ali em situações de desvantagem, de medo. E Israel é quando se levanta como uma nação forte. Normalmente são os outros povos se referindo aos hebreus de maneira étnica, a uma região. É muito interessante observar essa nomenclatura, tá? Você vai verificar o medo fazia parte desses homens. Esses homens se viam em constante medo. Contudo, quando o medo aflorava, eles manifestavam justamente esse esquecimento de que Deus estava ali governando a vida deles e guardando cada um deles, de maneira que eles fossem preservados como o povo de Deus. Calma aí que hoje os pernilongos já acordaram comigo. Tem dia que os pernilongos me deixam quieto, tem dia que eles estão mais sedentos pelo meu sangue. Vamos à leitura do que diz ali no verso 7. Diz assim: alguns dos hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e Gileade. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gigal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Olha que interessante, nós vamos entrar numa parte onde nós vemos Saul agir de maneira completamente autoritária, imaginando que ele era rei sobre tudo, se esquecendo de que ele estava como rei, mas o único rei que governa todas as coisas era Deus. Da mesma forma, você é rei da sua vida, você que reina na sua vida, mas está subjugado ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Deus, que tem a sua palavra, que governa. Este homem estava ali com uma incumbência, ele tinha as leis que deveriam ser obedecidas. Vocês lembram que Samuel, quando estabelecia isso, falava que ele deveria obedecer todas as leis que foram estabelecidas. Ele tinha se colocado justamente na condição de um servo obediente, mas na prática não era assim. Lembra-se que ele começou ali todo humilde, falando que era da menor tribo, mas naturalmente durante esse tempo o seu coração vai se corrompendo, né? Ou melhor, vai manifestando a corrupção do seu coração, não que o coração dele se corrompa. O coração já era
corrompido. O ser humano já nasce com o coração corrompido. Continuando, a próxima sentença diz assim: depois que ele viu que Samuel não tinha chego, depois do tempo que havia sido instruído, vendo que soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: traga-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. Era ele que deveria oferecer o holocausto? Ou era o sacerdote? Observe como eu não posso brincar de roleta russa gospel, abrir a Bíblia e tentar ler alguma coisa sem entender todo o contexto. Vocês não vão conseguir chegar a conclusões dessa forma. Vocês vão chegar a conclusões sim, né? Mas precipitadas e erradas. Então, dessa forma, vocês estarão amando o que Deus odeia. Vocês vão chegar a conclusões que Deus não falou nada disso. Então, observe de maneira muito clara do que se trata o que vocês estão lendo. Quando diz, tragam-me holocausto e ofertas de paz, era ele que deveria fazer? Você conseguiria responder essa pergunta? Uma pergunta que aparentemente é simples, para quem lê a palavra, mas para quem não lê, ele não vai saber como funciona. Vai achar que qualquer pessoa pode ali oferecer holocausto, o qual não se tratava. E nós vemos ali a sua impaciência, porque Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias. E quantas vezes nós somos impacientes diante das coisas de Deus? Quantas vezes nós não sabemos esperar e nós queremos agir por força própria? Claro que nós passamos por milhares de dilemas, né? Nós devemos agir ou não devemos agir? Como que eu faço? E isso é algo que nós vamos ter que pensar, isso nós vamos ter que decidir, e nós vamos ter que agir de acordo com a palavra. Se Deus estabeleceu uma forma de agir, nós temos que esperar o tempo exato de Deus, ainda que as coisas não ocorram, entendendo essa vontade de Deus. Não é porque Deus não fez algo até agora que você vai chegar e falar assim, vou fazer do meu jeito. Não, se isso daí é uma obra de Deus, confie naquilo que Deus vai fazer. Isso é muito difícil, vivemos dessa forma, mas somente mediante o poder de Deus para que nós possamos andar em obediência. Então você vai verificar no verso 10, no exato momento, instante que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse, o que você fez? Saul respondeu, vi que os meus homens estavam debandando, que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Olha que interessante. Ele, como rei, ele justifica aquilo que ele estava fazendo. Meu povo estava debandando, mas você que tinha falado que ia chegar em determinado horário não chegou. Por que você fez isso? Naturalmente ele estava se eximindo da responsabilidade, passando para os outros a responsabilidade, falando assim, eu tomei as decisões justamente porque vocês não fizeram o que deveriam fazer. Eu estava olhando para um bem maior. O homem sempre faz isso. Quando nós tomamos decisões erradas, naturalmente nós apontamos para outras pessoas ou justificamos de acordo com a nossa consciência, querendo se esquivar da responsabilidade. Olha no verso 12, diz assim, assim pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gigal, e eu não pedi a ajuda do Senhor, por isso me senti na obrigação de oferecer holocausto. Mostra ele simplesmente querendo manipular Deus conforme ele estabelecia. Samuel, o profeta, dizia, você agiu como um tolo no verso 13. Não guardou o mandamento do Senhor. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Assim está escrito. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. Quem é esse homem que foi escolhido segundo o coração de Deus? Vocês que leem a palavra já têm aí muito claro quem é esse homem. Então,
O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu o mandamento de Deus. Do verso 15 em diante até o 23, do capítulo 13 ainda, vocês vão verificar Israel ali passando por desvantagens, né? Eles já estavam ali em uma quantidade numérica inferior, e além disso, eles não possuíam ferreiros, eles não possuíam espadas e lanças. Os únicos que possuíam era Saul e Jonatas. Imagina uma guerra onde não possuíam espadas e lanças. É muito surreal pensar nisso, né? Imaginando que hoje nós temos uma grande quantidade de material bélico, armas completamente potentes. Então é muito interessante imaginar como que eram essas lutas. No capítulo 14, você vai verificar Jonatas, o filho de Saul, ele tomando atitude já, buscando redimir Israel, buscava sempre praticar essa luta que todos os homens ali estavam incumbidos, eles queriam sempre vencer esses adversários. E nós vamos ver ali Jonatas manifestando até mesmo uma confiança em Deus, de maneira muito clara. Olha no verso 6 do capítulo 14, diz assim, ó, Jonatas disse a seu escudeiro, vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. O que é incircuncisos? Vocês sabem o que significa incircunciso? A circuncisão era a marca do povo de Deus, quando eles cortavam o prepúcio dos homens após o 7º dia, então no 8º dia. Lembra que o 8º dia, eu mencionei esses tempos aqui, que era o dia do novo, né? Mais que perfeito ainda. Ele chamava as pessoas que não faziam parte da aliança de incircuncisos, o que era uma realidade. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com poucos. Olha que interessante, ele demonstrando a confiança no Senhor, naquilo que o Senhor poderia fazer. O Senhor vencia de maneira sobrenatural as guerras, mesmo com exércitos limitados, com pessoas limitadas, Deus fazia com que o seu plano fosse executado. E foi feito justamente dessa forma. Vocês vão verificar aí todas essas nuances dessa luta. E a partir do verso 15 ele menciona, de repente o pânico toma conta do exército filisteus, tanto no acampamento como no campo, e também nos destacamentos e nos grupos de ataque. Naquele instante houve um terremoto e todos se encheram de temor. O que faz aqueles homens entrarem em desespero, em pânico? Somente uma obra soberana do Senhor, que interfere no nosso espaço físico. Lembre-se que quando for atravessar o Mar Vermelho, as rodas da carroça foram travadas. Deus atuou nas rodas das carroças. Aqui ele traz pânico, causa terremoto. O terremoto não é uma obra natural, embora seja, é uma obra sobrenatural de Deus agindo da sua forma. Galego, mas os terremotos por vezes matam pessoas. Então você vai me falar que o terremoto é um acidente natural, que Deus não está no controle. Deus está no controle de todas as coisas que acontecem no mundo. Nada acontece fora da vontade de Deus. Nada acontece. Nada, nada, nada. Nós vemos isso por intermédio das Sagradas Escrituras. Se você quiser enxergar de outra forma, você pode, claro, mas você não vai encontrar uma justificativa bíblica para isso. Tudo o que aconteceu, aconteceu debaixo da vontade soberana de Deus. Galego, mas acontecem milhares de atrocidades, aconteceu milhares de atrocidades a vida inteira. Mas isso é Deus fazendo com que o seu plano seja concretizado. Deus escolheu salvar um povo para si. Lembre-se, vocês vão ver agora nos próximos capítulos,
Deus executando juízo sobre determinadas regiões. Vocês vão verificar essas lutas ainda entre israelitas e filisteus. No capítulo 14, ainda no verso 20, vocês vão verificar que os filisteus começaram a se matar uns aos outros, guerreando entre si. É surreal isso. Imagina como que pessoas que estavam ali lutando contra um inimigo em comum, de repente começam a se matar. É algo que só pode ser gerado mediante esse agir sobrenatural de Deus. No capítulo 14 ainda vocês vão verificar o juramento de Saul, onde ele fala que os guerreiros deles não deveriam comer. Saul tinha uma série de atos supersticiosos, eles queriam estabelecer algumas coisas segundo a sua própria vontade. E você vai ver que ele menciona: maldito aquele que comer antes de anoitecer, antes de eu ter vingado inteiramente meus inimigos. Ninguém comeu no dia todo. Isso tinha gerado pessoas fracas, guerreiros que estavam ali completamente abatidos, mesmo eles possuindo mel que estava disposto, eles não poderiam. Contudo, seu filho não havia escutado. E ele pega e come do mel. E depois, de uma maneira também sobrenatural, vocês vão verificar que Deus, ele começa a revelar quem é que tinha feito tal façanha, quem tinha desobedecido aquilo que havia sido estabelecido, apontando para Jonatas. O povo salva ele. Salva de que maneira? Eles não permitem que Deus, que Saul execute aquilo que ele tinha estabelecido. É muito interessante. Então, observe com muita atenção, Vocês vão verificar também os israelitas comendo ali carne com sangue, o que também era repugnado por Deus, e Saul advertindo que eles haviam também falhado. Então observe que Saul alternava muitas vezes entre obedecer a palavra de Deus naquilo que lhe era conveniente, e por vezes ele não obedecia. Naturalmente, agindo conforme nós agimos. Naquilo que é conveniente, nós obedecemos a palavra de Deus. Naquilo que não é conveniente, nós não obedecemos. Mas nós não somos chamados a obedecermos a Deus de maneira parcial. Nós somos chamados a ser fiéis à palavra de Deus, independente daquilo que nós achamos. Então, leiam com muita atenção esse capítulo e vocês vão pegar alguns pontos que são primordiais. Dentre eles, os homens estarem ali subjugados à vontade do rei. Vocês vão observar que no verso 41, na verdade 40, os homens falam: faça o que o rei achar melhor. Faça o que o rei achar melhor. No verso 36 e no 41, vocês vão verificar que aqueles homens estavam ali servindo Saul, mas eles também não estavam servindo simplesmente Saul, eles estavam servindo a Deus. Mas eles também se tornaram responsáveis porque eles estavam debaixo de uma vontade de um rei, onde o rei não estava seguindo a vontade de Deus. Aqueles homens falaram: faça o que o rei achar melhor. Então, se você acha melhor alguma coisa, mesmo que contraria a vontade de Deus, eu farei o que você acha, porque você é meu rei. Não, meu rei é Deus. Se sua vontade for contrária à vontade do meu rei, eu morrerei por isso. Pensa que as Sagradas Escrituras, elas foram sempre defendidas. Os reformadores morreram por causa da palavra. A Confissão de Fé belga, de 1561, que foi escrita por Guido de Bresse, ela foi estabelecida de que forma? Lembre-se que tinha acabado de acontecer a Reforma Protestante, em 1517, ainda era algo que estava sedimentando. Diante da opressão do Estado, ele começa a escrever: vocês estão vivendo dessa forma, só que nós não acreditamos nisso. A verdade que emana das Sagradas Escrituras são essas daqui. Colocou todos os pontos primordiais das Sagradas Escrituras: quem era Deus, o que era Deus, o que era a salvação,
como Deus se manifestava, quais eram os livros que eles tinham como verdadeiros, o que era a ceia, o que era o batismo. Ele estabeleceu tudo aquilo que ele queria. Ele falou assim: se o Estado nos forçar a fazer alguma coisa que é contrário à vontade de Deus, nós morreremos por isso. Porque a palavra de Deus era supremacia, era supremo. Ainda que o Estado obrigasse eles a fazerem diferente, eles pagariam com a própria vida. Nós vemos aqui que os soldados não estavam dispostos a isso, mesmo porque eles possuíam medos, inseguranças, incertezas, justamente por não conhecer ou não obedecer, porque conhecer, naturalmente, nós podemos observar que eles conheciam. Então, que você obedeça a Deus, independente de quem estiver no governo da sua vida. Se você está no emprego que contraria aquilo que Deus diz, você vai ficar com medo do quê? Se você está num relacionamento que contraria a vontade de Deus, você está com medo do quê? Você quer ter Deus do seu lado ou homens do seu lado? Observe com muita atenção, vocês vão verificar que estes erros continuam ainda sendo praticados por nós. No final do capítulo 14, menciona: depois que Saul havia se firmado como rei de Israel, lutou contra seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon, Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. E para qualquer lado que se voltava era vitorioso. Realizou grandes feitos e derrotou os amalequitas, livrando Israel de todos que haviam saqueado. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isbosete e Malquissua. Também tinha duas filhas, Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. Daí traz ainda essas questões peculiares da sua família, e ele sempre lutando contra os filisteus. Muito interessante, termina esse capítulo mostrando que sempre que Saul via um homem forte e valente, logo convocava para o seu exército. Essa luta que era constante fazia com que ele tivesse que sempre recrutar soldados, homens fortes, para estarem ali diante de lutas. Só que no final das contas, o que vencia a luta não era um homem forte, era um Deus soberano que usava homens, independente das suas forças, para que a sua vitória fosse estabelecida. A partir do capítulo 15, vocês já vão verificar a queda de Saul. É muito importante que vocês leiam isso. É muito importante que vocês leiam esse capítulo de maneira integral. Porque aqui vocês vão ler coisas que normalmente não são faladas. Olha o que diz. Certo dia Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungí-lo, rei de seu povo Israel. Agora ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel, quando o povo saía do Egito. Lembra, contra o povo de Israel. Imagina que está falando: o meu povo foi oprimido por outros povos e agora eu vou acertar as contas. Por quê? Porque ele quer. É a vontade de Deus e pronto, acabou. Imagina que Deus construiu o mundo, mas ele escolheu salvar um povo para si. Todos os outros povos eram inimigos de Deus, até onde nós podemos notar aqui. Vocês vão verificar o que ocorre. Verso 3. Agora vai e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Ponto. Vai e destrua completamente. Quem mandou fazer isso? Quem mandou destruir crianças? Quem mandou destruir recém-nascidos? Gados e ovelhas e animais. Imagina, hoje iam olhar assim e falar assim: nossa, o que está fazendo? E a sociedade ia completamente contra, mas foi a maneira como Deus estabeleceu o seu reino. Isso não tem como a gente questionar, porque está justamente na palavra. Nós sabemos que os planos de Deus são bons. Como ele executa isso, embora diante dos nossos olhos aparenta ser coisas que por vezes nos causam conflitos internos,
nós confiamos na vontade de Deus. Ainda que a gente não encontre respostas humanas para isso, nós confiamos na vontade de Deus. Deus escolheu salvar um povo para si, em detrimento de outros. Por quê? Porque Ele quis. É simplesmente assim. Não dá para explicar de outra forma. Ninguém vai conseguir explicar como que Ele mandava executar uma sociedade de maneira integral. Vocês vão verificar então Saul indo, executando essa ordem. Olha que interessante. No capítulo 8, no verso 8 já aponta dessa forma. Capturou Agog, ou melhor, no 7 já aponta que ele tinha derrotado os amalequitas. Daí no 8 capturou Agag, o rei amalequita, destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor, do que era de qualidade inferior. Vendo até aqui, o que você acha? Ele executou a vontade de Deus ou não? Coloque aí, executou sim ou não? Leia aí. Coloque o que você acha. Saul cumpriu o que Deus estabeleceu? Vamos ver se vocês estão ligados. Uma pessoa colocou que não. Já estão colocando aí que não. Perfeito. Nós vemos aqui de maneira clara que ele não fez conforme Deus havia estabelecido. E naturalmente vocês vão verificar depois eles se justificando. Olha que interessante. A partir do verso 10. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio, depois seguiu para Gigal. Você olha aí as características de Saul, levantando monumentos para si mesmo. Quando Samuel finalmente encontra Saul, o cumprimentou com alegria. Que o Senhor abençoe, disse Saul. Cumpria a ordem do Senhor. Ele, olhando para si mesmo, imaginava ter justamente cumprido aquilo que havia sido estabelecido. Olha que interessante. Nós olhamos e vemos que algo não foi cumprido. Não sei se você já tinha lido todo o resto, mas observe que aqui ele cumprimenta com alegria e não aparenta ser uma alegria forjada. Ele tinha plena convicção de que estava fazendo algo certo. Da mesma forma que nós, quando erramos, nós erramos imaginando que estamos fazendo as coisas certas. Mas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós podemos ver qual que é a vontade de Deus. E isso deve gerar arrependimento no nosso coração. Isso deve fazer com que a gente se curve diante de Deus, que possamos pedir perdão a Deus e se arrepender daquilo que nós fizemos, que era contrário à vontade dele. Se você fez algo contrário à vontade de Deus, que você possa hoje pedir perdão, se arrepender e crer que Deus escolhe te perdoar. A misericórdia de Deus está disponível para todos, para todos. Independente do que você fez ontem, independente do que você fez hoje, a questão é: se arrependa e creia. E faça as coisas diferentes, tá? Também não é uma... Isso daí não te dá o direito de viver uma vida completamente pecadora e se valendo dessa graça todos os dias. Porque a graça, usufruindo de maneira leviana, se torna uma desgraça. Continuando. No verso 14 diz: Samuel perguntou: então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Verso 15. Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas. Mas o problema é sempre esse mas. Nós sempre respondemos com mas. Sempre. Desde o Éden. Desde o Éden. Por que você comeu? Mas foi por causa da serpente. Por que você comeu? Mas foi por causa da mulher. Por que você fez isso? Foi por causa disso. Mas
As nossas justificativas são tolas. Observem, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor seu Deus, quanto ao resto destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora os seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou líder das tribos de Israel. Sim, o Senhor ungiu rei sobre o povo. Então o Senhor enviou uma missão e disse: vai e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Porque você não obedeceu ao Senhor. Observe Deus agindo ali de maneira soberana e utilizando aquelas vidas para serem objetos de juízo sobre eles. Da mesma forma que ele também seria objeto de juízo sobre Saul, sabendo que a maneira como ele iria agir não é uma surpresa para Deus, tá? Não é uma surpresa para Deus. Continuando, diz: lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mau aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Está dito dessa forma no verso 20. Mas obedeci o Senhor. Cumpri a missão que ele me encarregou. Você obedecer de maneira parcial é desobedecer de maneira total. Você continuaria com a pessoa que você ama, que você se casou, que você tem relacionamento, se ela fosse 99% fiel a você? Nós vamos ver de maneira clara o que a palavra estabelece. Nós vamos ver sempre essas concessões. Mas eu obedeci, mas eu cumpri essa missão, de maneira que ele não havia feito, da maneira como havia estabelecido. Deus estabelece a sua palavra para ser cumprida exatamente como a sua palavra. Ele não existe concessão, não tem como você negociar com Deus. A palavra de Deus está ali de maneira soberana, imutável, de maneira que nós devemos simplesmente obedecer. Não cabe a gente questionar, não cabe a gente, não, mais isso, não tem mais. Você não discute com Deus. Deus estabeleceu dessa forma, é dessa forma e pronto, acabou. Você fazendo ou não fazendo, ele continuará da mesma forma. Isso por vezes choca o ser humano. O ser humano não quer ser subjugado a Deus. O ser humano quer ser o Deus de si mesmo. Continuemos. Verso 21. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gigal. Verso 22. Respondeu Samuel: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediências à voz dele? Nosso amigo aqui já respondeu. O que agrada mais ao Senhor? Obediência à voz dele e os sacrifícios. Observe que hoje ainda nós vivemos uma religião sacrificial. Nós imaginamos que se eu ficar sem comer, se eu ficar sem fazer determinadas coisas, Deus vai se mover a meu favor, enquanto eu não obedeço à voz dele. Como que é obedecer à voz do Senhor? Você escuta a voz do Senhor? Por óbvio que não, mas a voz dele é manifesta por intermédio das Sagradas Escrituras. Deus se revelou por intermédio das Sagradas Escrituras e está registrado eternamente qual é a voz que vai guiar nossas vidas. Por isso que nós somos o povo da palavra. Nossa religião é a única religião que tem os ordenamentos escritos de maneira clara, onde a desobediência aponta para o nosso pecado. A lei aponta justamente para nós, mostrando que nós somos incapazes de cumprirmos a vontade de Deus em sua totalidade. Não imagine que você agora, um mero mortal, vai cumprir a vontade de Deus em sua totalidade. Mas mediante o poder que há no Espírito Santo, você agora poderá ser conduzido a essa obediência e a esse arrependimento. De verificar que você ainda não cumpre o que Deus estabelece, mas ainda assim você consegue se arrepender. Você pode se arrepender porque o Espírito reina sobre a sua vida e você modifica as suas ações, vivendo de maneira que agora o nome de Deus é glorificado. Depois dessa pergunta, Samuel diz: ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a oferta de gorduras
de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e resistir ao erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. A palavra era bem objetiva e clara, né? A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. O que é a rebeldia? Não obedecer à palavra de Deus. Nós somos seres rebeldes. Que nós possamos ser subjugados à vontade de Deus. Que o Espírito Santo possa nos guiar a essa obediência. Essa obediência à palavra de Deus. Por que nós sabemos tanto o que é certo a fazer e nós não fazemos? Por que nós sabemos que é certo congregar? Por que nós sabemos que é certo viver entre comunidades? Por que nós sabemos que é certo ajudarmos o próximo? Por que nós sabemos que é certo não mentir, não roubar, não adulterar, não ficar metido em milhares de situações que nós nos colocamos? Por causa da nossa carne. E nossa carne é rebelde à palavra de Deus. Por isso que nós devemos ler a palavra de Deus, para obedecermos a palavra de Deus. Que você possa ler e meditar nessas palavras, para que você não incorra em desobediência a Deus. Essa desobediência, ela gerará consequência na sua vida. A desobediência sempre gera consequência. As consequências são aparentemente imperceptíveis num primeiro momento, mas ao longo da nossa vida elas vão gerar marcas. Elas vão gerar marcas, e as marcas poderão ser eternas. Eu, por exemplo, eu não obedecia à vontade do Senhor, porque eu não cria que aquela palavra era verdade, mas eu já sabia. Eu sabia que um casamento estabelecido de maneira completamente leviana poderia gerar milhares de coisas. Eu estava disposto a pagar aquele preço, achando que não era nada. Me casei de qualquer forma, tive uma filha, depois me separo, tenho outra filha, imaginando que tinha uma família, e depois você vai ver que você não tem uma família, você tem uma série de pessoas que foram geradas ali, que é completamente desestrutural, que você causa mal em todas essas pessoas, que você é objeto de maldade na vida dessas pessoas. É muito chocante isso, né? É uma realidade. Por quê? Por conta da desobediência, dessa rebeldia do ser humano. O ser humano imaginando que pode constituir uma família conforme a sua vontade. Uma família não é um filho, simplesmente. Uma família é um lar. Um lar onde tem a mulher, o pai, o filho, vivendo debaixo de uma harmonia. E isso não ocorre quando você não faz isso conforme os padrões estabelecidos. Conforme Deus estabelece. Você escolhe de maneira errada, você vive de maneira errada. No final das contas, nossa desobediência gera dores e gera milhares de problemas para toda a sociedade. Daí você se separa, você cria um filho longe da mãe, você cria um filho com milhares de problemas naturalmente, porque uma casa fala uma coisa, na outra casa fala outra. Vira uma série de complicações. Como remediar isso? Nós não podemos, nós temos que clamar daí a Deus, para que Deus, mediante as nossas falhas e fraquezas, faça com que as coisas caminhem de maneira ordenada. Continuando caminhando para o fim, diz assim, ó: então Saul confessou: sim, pequei, desobedeci às instruções, à ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Olha que interessante, ele sempre se esquiva. Olha o espírito de Saul em nós. Quando a gente faz alguma coisa, fala assim: sim, pequei, mas no final das contas eu desobedeci, mas foi porque eu estava com medo. Eu tinha uma intenção boa. No final das contas ele estava manifestando que ele era bom. O medo dele fez ele agir daquela forma, porque ele era potente, ele era bom. Verso 25. Agora eu imploro que perdoe meu pecado e volte comigo, para que eu possa adorar o Senhor. Olha que interessante. Aparentemente ele confessa e se arrepende. Mas o arrependimento dele era superficial. Você já vê por intermédio dessas palavras o que está subentendido ali. Mas ainda assim é de maneira muito sutil. Você só vai entender isso terminando de ler o restante dos versos. Porque ele fala assim: imploro que perdoe meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar ao Senhor. Fala assim, olha que belo, ele quer adorar o Senhor. Mas você vai ver que o que ele quer adorar não é o Senhor, é adorar a si mesmo. Samuel, porém, respondeu: não voltarei com você, uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor. Ele o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, tentou detê-lo, segurando a barra de seu manto, que se rasgou.
Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro, alguém melhor que você, aquele que a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Olha que interessante, ele diz: aquele que a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Você vai falar assim: não, mas como isso? Eu já vi Deus falando aqui que se arrepende. Pensa que arrependimento não é uma característica de Deus. É uma forma única e exclusivamente de expressar como um sentimento de Deus. Isso daí é chamado de antropopatismo. Antropopatismo é, traduzindo em palavras humanas, um sentimento divino que possa ser entendível pelo homem. Então é como se fosse este sentimento humano, mas não se trata de arrependimento, porque Deus é perfeito. Tudo que acontece, acontece debaixo da sua vontade. Então aqui já menciona que ele não mente nem se arrepende. Verso 30. Saul implorou novamente: sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades de meu povo e diante de Israel. Ele estava buscando honra para si mesmo. Quantos de nós nos escondemos atrás de uma aparência, nos escondemos atrás de uma autoridade religiosa, nos escondemos atrás de uma falsa crença, imaginando que porque falamos de Deus, Deus nos honrará. Imagina que você pode ser honrado por pessoas, mas você será condenado por Deus. Você pode enganar os homens quantas vezes você quiser, mas Deus você não engana, e um dia você prestará contas. Eu prestarei contas, então que a gente possa viver com este eterno temor. Continuando e terminando esse verso 30 diz: para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. Por fim, Samuel concordou e voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Olha que interessante. Por que eu repeti o final do verso 30? Para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Ele poderia falar meu Deus, porque era Deus dele. Ele estava ali justamente vivendo de maneira completamente equivocada, tomado por si mesmo. E ele vai, e Samuel volta com ele. Mas por que Samuel volta? Por que Samuel concorda? Porque Samuel estava ali fazendo e cumprindo a ordem dele como sacerdote. Ele fazia tudo para a honra e glória de Deus, ao contrário de Saul. Saul, fazendo aquela adoração, não passava de uma adoração falsa. Uma adoração onde mais tarde sofreria as consequências. Nada fica oculto aos olhos de Deus. O verso 32 diz: então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio cheio de esperança, pois pensou: com certeza a ira dele já passou. Eu fui poupado. Olha que interessante. Olha como você consegue daí compreender as questões que vão circundando ali as atitudes de Samuel. Quando ele volta, com certeza a ira dele já passou e eu fui poupado. O rei, imaginando que iria ser poupado, daí você vai verificar no verso seguinte que Samuel pega e mata Agag. Ele não mata simplesmente, tá? De qualquer forma, ele corta em pedaços diante do Senhor em Gigal. E ele ainda pronuncia: assim como sua espada matou filhos de muitas mães, agora sua mãe ficará sem o filho. São palavras bem fortes, né? Verso 34. Depois Samuel foi para Ramá e Saul voltou para casa em Gibeá, em sua cidade, até o dia em que morreu. Samuel não voltou para ver Saul, embora sempre lamentasse o que aconteceu com ele. E o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Lembre-se do que se trata o arrependimento. O verso que determina a característica de Deus é o verso 29. Aquele que a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Então daí você vai entender do que se trata esse arrependimento. Capítulo 16, vocês vão verificar Samuel ungindo Davi
de maneira que não era um homem segundo a aparência do qual ele mesmo julgava, do qual é estabelecido ali o verso 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Justamente Samuel indo ungir ali na família de Davi, ele se depara com homens que aparentemente são bem mais qualificados, mas Deus não olha a aparência, Deus sonda o coração. E não é o coração do homem, do qual o homem é glorificado, mas Deus sendo glorificado por intermédio do coração que colocou dentro do homem. Um coração segundo o coração de Deus não era o coração de Davi em si, mas o coração que Deus havia colocado nele, porque você vai verificar, você já sabe que Davi matou milhares de pessoas, Davi foi adúltero, Davi fez coisas absurdas, mas ainda assim o coração que Deus havia colocado nele era muito maior do que tudo isso, do que todas essas imperfeições humanas, tal qual ele faz conosco. Ainda imperfeitos, Deus age em nossas vidas para que o nome dele seja glorificado. Que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, na minha vida. Cada vez eu estou ficando mais longo nessas lives, eu vou ter que ser mais sucinto, vou começar a fazer resumos disso, embora eu me sinto muito feliz de poder ler mais partes da Bíblia e vocês acompanharem, porque eu sei que muitos de vocês, ainda assim, eu falando leia, 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 não vão ler, mas hoje faça isso, leia esses 4 capítulos, ainda que eu tenha lido muitas partes, leia, imagina que daí você vai ter 2 vezes acesso a isso, e isso fará com que você cresça em conhecimento de Deus, que você não seja um cristão nominal, que você seja um cristão verdadeiro, transformado pelo Espírito. Você não pode se tornar verdadeiro por si mesmo, mas que você possa se sentir incomodado pelo Espírito Santo e ler essa palavra, que você tenha a obrigação de ler essa palavra, leia ela integralmente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Amanhã estaremos aqui mais uma vez louvando o nome do Senhor, glorificando o nome dele por intermédio daquilo que nós temos vivido, e somente por ele que nós podemos fazer isso. Tamo junto, um beijo no coração. Amanhã nós estaremos aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor. Nós iremos ler do capítulo 17 ao capítulo 20. Vamos para cima, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Até amanhã. Outra coisa, hoje nós temos uma live às 20 horas, tá? É uma arena virtual. O que é isso? Arena online. Nós vamos nos reunir para conversar sobre a palavra de Deus, sobre elementos primordiais da palavra. Nós temos estudado alguns pontos e pode haver uma interação ali. É por intermédio do Google Meet, então todas as pessoas que estão ali podem interagir. Se você está aqui e quer fazer parte, manda um direct para mim, tá? Eu mandei já no grupo algumas vezes, eu acho que não tem necessidade. Então se você está aqui, pode mandar direct, de repente até compartilhe no grupo também, mas de qualquer forma que você mande direct para mim, que eu te mando o link. Às 20 horas temos a Arena Online. Tenho certeza que será mais um momento de crescimento e amadurecimento na palavra do Senhor. Beleza? Tamo junto, até mais tarde ou se não até amanhã. Fui!